Saudações, queridíssimos e queridíssimas da Aristo, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso AristoCast. Hoje a gente vai conversar sobre clínica médica, desafios da residência, o que tem de possibilidade de mercado de trabalho depois. E para isso a gente vai trazer duas pessoas super queridas e super ativas aí para tudo que a gente precisa conversar. Uma delas é o meu grande amigo Eli e a outra é a nossa professora também aqui da Aristo e ex-aluna Rafaela, que passou lindamente bem, escolheu para onde queria fazer a sua residência e tem várias coisas boas para compartilhar aí com a gente também. Quem que já está na área? Simbora! Senhor Eli, Dona Rafaela, por favor, se apresentem. Rafa primeiro. Muito boa noite, eu sou a Rafaela, tenho 26 anos, me formei em medicina pela UFMG, hoje sou residente de clínica no Hospital Santa Casa de BH, trabalho na Aristo, sou do time de clínica médica, não só a melhor especialidade, como o melhor time da Aristo. Estamos aí nos bastidores dos materiais que a gente estuda, das nossas programações de aula. É um prazer estar aqui, prof. E muito bom falar um pouquinho da clínica, que é a melhor especialidade, né? A gente sabe, e que abre muitas portas. Vai ser muito bom o nosso papo. Maravilha, é isso. A clínica é soberana, né? Você nunca vai ouvir ninguém falando que a GO é soberana, com todo respeito. Super Eli, quem é você? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eli. Em primeiro lugar, eu sou amigo do Ian. Em segundo lugar, eu sou clínico também. Eu me formei, fiz medicina na UERJ, a mesma faculdade que o Ian. Lá nós nos conhecemos. Não entrei na residência direto, acho que talvez a gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Legal. Fiz clínica médica no Fundão, na UFRJ. Também não entrei na especialidade direto, vivi um pouco aí meu tempo de clínico antes de escolher uma especialidade, que foi muito bom e importantíssimo na minha vida. Concordo que é a melhor especialidade que existe. É isso, muito bom, muito bom. Já deu para ver que todo mundo aqui é time clínica hard, né? Não faríamos diferente. Justamente que a gente quer apresentar um pouquinho mais do mundo da clínica médica. Seja para quem está estudando agora, seja para quem vai fazer a residência e seja para quem, cara, quer conhecer um pouquinho de como que é a realidade. Porque a verdade é, vamos conversar. Às vezes a gente escolhe porque, eu acho que eu gosto de anestésio, eu acho que eu gosto de GO, a minha mãe é GO, eu acho o coração bonitinho, e a gente não sabe como é que é o dia a dia daquela especialidade, quais são os desafios, as possibilidades, qual que é o perfil. E para isso que a gente trouxe essa galerinha aí para trocar essa ideia. Primeiro de tudo, Elisão, deixa eu te perguntar, por que você acha que é legal fazer clínica médica? Por quê? Por que fazer clínica? Por que de perfil? Por que de tipo de estudo e rotina que gosta de fazer? E por que de possibilidade de trabalho? Então, dá o seu parecer aí, sua visualização para gente. Então, por que de perfil, né? Eu acho que realmente é um pouco o perfil da pessoa. Durante a faculdade, eu acho que você lembra, eu fiquei muito em dúvida sobre o que eu queria fazer de residência. Eu já quis fazer todas as especialidades possíveis, mudei de ideia o tempo inteiro. E aí eu percebi que, na verdade, o que eu queria era fazer todas as especialidades ao mesmo tempo. O nome disso é clínica médica, né? A clínica médica, cara, é você, na verdade, estudar medicina. É você pegar tudo que existe ali, e tentar manejar as doenças mais frequentes, conhecer o corpo como um todo. E eu acho que eu me encaixei na clínica médica principalmente por conta desse perfil. Na verdade, eu percebi que eu sempre gostei muito de clínica médica e não das especialidades, né? Não foi uma decisão fácil, né? Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão incrível depois que eu tomei. Quanto a oportunidades e mercados de trabalho, eu acho que é aí que a grande maioria das pessoas que amam clínica médica e que sonham fazer clínica médica, porque realmente na faculdade é uma especialidade encantadora, muitas vezes elas dão para trás
porque elas resolvem escutar tudo aquilo que as pessoas dizem para elas, né? Clínica médica você não se diferencia, clínica médica, Não mas tem todo mundo não é procedimento. clínico. Essa é a famosa frase, né? Mas todo médico não é clínico. Né? O que você vai estar fazendo de diferente? Você vai viver de plantão? É, e, cara, isso é uma grande mentira. Na verdade, a clínica médica ela te diferencia muito. Você é um especialista, sim. Você é uma pessoa diferente do médico generalista e te abre muitas portas, em vários sentidos. Seja para você assumir um cargo de liderança no serviço de um hospital, seja para você aprender realmente a lidar com doenças ambulatoriais, coisa que a gente muitas vezes não pega muito no dia a dia de dar plantão, para você aprender a ver um paciente em casa, um paciente mais complexo também do que aquele paciente do dia a dia, né, do plantão. Seja também para abrir portas no sentido de que a clínica médica é um mundo de possibilidades. Depois da clínica médica, você abre um mundo de possibilidades na sua frente em termos de especialidade mesmo, né? A clínica médica é base para você fazer várias outras coisas. Então, eu não estou falando só de especialidades como cardiologia, pneumo. Eu estou falando assim, cara, se você quiser ser paliativista, clínica médica vai ser importante para você, sabe? Digo mais, se você quiser ser radiologista, clínica médica é importante para você. A minha opinião é que todo mundo tinha que fazer pelo menos um pouquinho de clínica médica antes de entrar em qualquer residência. O mundo seria um lugar melhor. Seria sim, verdade. Eu advogo muito assim que clínica médica não é isso, e você não deve dar ouvidos a isso que todo mundo fala, porque clínica médica abre sim muitas oportunidades ainda durante a residência e depois da residência mais ainda. Isso é muito legal e eu pude ver de perto. Eu e ele, a gente trabalhou por muito tempo no mesmo hospital, um hospital privado aqui do Rio, e, e aos pouquinhos, pô, eu sou amigo dele desde que ele é da época da faculdade. E eu vi ele passar de plantonista para pegar um plantão numa função já de um pouco mais de liderança daquela equipe de plantão. E depois, acho que no ano passado, né, você ficou como rotina, como chefe da equipe mesmo, do corpo clínico. Então, isso de cara já é uma coisa que permite. Ah, você vai viver de plantão? Não, não necessariamente. Você pode passar visita no hospital, você pode ter o seu consultório e, cara, faz uma diferença brutal, porque você não está tratando uma pneumonia. Você vai investigar uma doença pulmonar um pouco mais complexa. Você vai organizar os rastreios do seu paciente, você vai fazer um meio de campo com outras especialidades, você vai fazer um risco cirúrgico. O mundo de possibilidades que te abre não é a mesma coisa da pessoa que, eu fiz faculdade, e isso, vou trabalhar com médico, vou trabalhar vou dar plantão, ou vou para a clínica da família e tá tudo bem. É uma possibilidade, claro que depende muito do momento, da preferência de cada um, mas isso acho que talvez a principal mensagem que eu queria trazer aqui, ou ele uma prova viva disso, é que abrem muitas possibilidades muito interessantes, financeiramente, de perfil, poxa, agora eu posso ter o meu consultório, agora eu posso fazer parte de uma equipe, eu posso... Aqui no Rio, acho que em São Paulo também cresceu muito a perspectiva de você ser médico assistente, ter um familiar ou um paciente que te paga para fazer um acompanhamento específico, além do acompanhamento da equipe que tem lá. Financeiramente acaba tendo um retorno muito legal. E é muito interessante a gente pensar isso, cara. Você não sabe na mesma profundidade quem só fez a faculdade, ou só de quem está dando Não. plantão. O nível de aprofundamento e de resolutividade que você pode trazer para o seu paciente, às vezes até para alguém da sua família, é uma coisa que a gente acaba percebendo muito também. Você faz um meio de campo muito interessante. Isso é muito legal. Eu lembro da minha mãe, classicamente entrando, a gente estudando, ela estava no meu quarto do meu irmão. Vocês têm que fazer alguma coisa que tem procedimento. Minha mãe é pediatra. Porque procedimento agrega valor e tal, não sei o quê. É verdade, é uma possibilidade, mas a clínica tem um mundo enorme de possibilidades também. E é Sim. muito legal que nossos alunos vejam e abracem essa mensagem. O Eli, não sei se você já comentou, mas você está fazendo o que de especialização agora? Porque você não ficou satisfeito de parar ali na clínica médica? Eu não cheguei a comentar, né? Eu fiquei um pouco sendo clínico, né? Exercendo minha vida como clínico e depois eu fui para oncologia. E que também eu acho que a oncologia tem de similar à clínica médica esse perfil de que, na verdade, você continua vendo de tudo. Você está estudando o corpo como um todo, né? Você estuda câncer e câncer também é estudar um pouco todas as especialidades, né?
Então, não vamos falar de oncologia hoje, o assunto é clínica, mas é isso também, você vai lidar muito com cirurgia, muito com radiologia, muito com todas as especialidades clínicas, e é dentro desse mesmo raciocínio. A gente um dia vai puxar um papo, vou fazer um confronto legal. Vou chamar um paliativista e um oncologista para a gente fazer uma discussão bacana. Eu tô Doutora dentro. Rafaela, coisa boa, hein? Doutora Rafaela, você já sabe, já vislumbra alguma especialidade? Você pensa, essa eu gosto mais, está curtindo ainda? Quais são as suas primeiras impressões da residência de clínica? O que que você viu de desafio? Tanto da parte positiva, o que que você gostou? Acho que os primeiros meses já são muito transformadores, né? Sim. Mas ninguém melhor para falar do que quem está vivendo isso agora, que é a realidade de vários dos nossos alunos daqui a poucos meses. Com certeza, e é algo que a gente não se prepara, né? A gente se prepara muito para a prova, o que é necessário, porque a gente precisa entrar na residência, mas a gente se prepara muito pouco para o início mesmo do R1, a nova rotina. Então, são muitas mudanças. Eu acho que o mais legal da residência de clínica médica para mim, que foi o que me fez escolher a especialidade e que com muita felicidade na minha residência se confirmou, que é algo que eu gosto muito da medicina, que eu acho que é algo que eu sempre gostei e que eu acho que ele vai concordar que tem bastante na clínica médica, que a clínica é a especialidade do raciocínio. Então, é algo que sempre me fascinou muito e é algo que hoje na residência, e que eu não sabia muito bem como era, e aí você vê a rotina do residente, eu passo um tempo ali beira-leito no meu paciente, mas a maior parte do meu tempo eu passo depois. Discutindo os casos com o preceptor, vendo os exames, analisando, discutindo quais os próximos passos, discutindo com o interconsultor, planejando uma prescrição. Então, é aquela especialidade em que você vai mesmo se debruçar sobre o seu paciente, tentar construir um raciocínio. Não é tanto uma especialidade de propedêutica ou de procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos, mas é justamente aquela especialidade que vai juntar tudo isso, raciocinar em cima disso. E foi algo que se verificou para mim, era a minha expectativa ao escolher a clínica e foi algo muito positivo, que realmente é assim mesmo. A rotina do residente, ela é uma rotina pesada, apesar de a gente ter, e aí a gente pode falar mais especificamente sobre o que é ser um residente, né? Então, o residente é aquele profissional médico que está se especializando, sairá dos anos de residência com um RQE, que é o Registro de Especialista, e para isso ele vai fazer esses anos de prática assistida e preceptorada. Então, a gente, apesar de ser médicos, ter ali o seu carimbo, o seu CRM, você tem uma prática que é preceptorada. Então, a gente tem professores ali, preceptores, que estão o tempo todo disponíveis, e é o pressuposto de uma boa residência, né? Que vão estar ali disponíveis para que você discuta, para que você peça ajuda, para que estejam do seu lado, tanto nos procedimentos, quanto no exame do paciente, quanto nas discussões do que fazer ali. Então, é uma rotina. Toda residência médica, de acordo com o MEC, que é quem regula, tem uma carga horária máxima de 60 horas semanais. E realmente esse foi, para mim, um dos grandes desafios. É uma carga horária grande. O residente, ele trabalha muito, ele não trabalha só quando ele quer, você não faz o seu horário. Então, para mim, trabalhar de manhã muito cedinho é tranquilo. Eu acordo maravilhosa. Mas passar uma noite trabalhando é péssimo, eu não gosto, eu não sou uma pessoa noturna. E o residente, ele não escolhe isso. Então, a gente precisa se adaptar. Eu falo que a residência é como se fosse um investimento de dinheiro mesmo. Quando eu tô ali, eu sinto que é tipo, sabe quando você pega uma parte do seu dinheiro e coloca ali na renda fixa, sei lá, nos investimentos para usar depois? Você está se privando de algo agora para depois. Na residência, eu sinto que eu estou me privando de escolher meus horários, de escolher minha remuneração, mas como um investimento mesmo em algo para depois, porque é uma realidade que não é confortável, mas que depois vai te trazer os frutos daquilo ali.
Nossa, muito legal, Rafa. Esse é um dos grandes desafios, muitas vezes, quem começa a trabalhar, e principalmente quem forma muito novo, e, pô, tô ganhando uma grana, tô ganhando muito bem, pô, Sim, consigo dar 20 plantões por mês. Só que essa realidade, rápido, em muito pouco tempo, gente, eu tenho 27 anos e se eu der 2 plantões na mesma semana, eu já fico destruído, já sinto dor nas costas, já fico quebrado, dor de cabeça, e isso não é sustentável a médio e longo prazo, ou que, se for, tem um preço alto físico, de estar com a família, de horário. Então, independente do caminho que se siga, realmente precisa ter um planejamento. Isso é muito sim, legal que você trouxe, Rafa, porque realmente a residência ela precisa ser vista como um momento de plantio ainda, que claro. tem um retorno absurdamente desproporcional num segundo momento, em comparação com o caminho mais tradicional. Podem dar certo todos os caminhos, é claro, mas Sim, é legal ouvir das pessoas que estão um pouco mais à frente, que já começaram, ou que estão passando por isso, ó, faz parte, vai ser cansativo, você não vai amar todos os dias, você não vai amar todos os seus preceptores, todos os rodízios, mas é uma fase de muito aprendizado. Isso é uma coisa muito legal, porque às vezes, conversando com a pessoa, eu só estou trabalhando, quase não estou estudando, eu não estou aprendendo nada. E você, olhando ele assim, um pouco de fora, pode ser um amigo, a gente tem vários amigos que falam assim, meu Deus, esse cara com 6 meses virou um monstro, ele está sabendo muito. Ele, pô, você vê 50 pacientes por semana, discute um monte de coisa, estuda um monte de coisa. Na pressa, olhando, quem está olhando de dentro não consegue ver o quanto que é gigantesca essa evolução. Mas se você fizer o exercício de olhar um pouquinho para trás, cara, quem que eu era assim que eu me formei. Isso foi muito legal quando eu formei, eu fui trabalhar lá no mesmo hospital que o Eli, e eu falei, amigo, eu tô com grande medo de descobrir que todo mundo descubra que eu sou uma farsa. Aí ele, fica tranquilo, o pessoal sabe que a gente é meio tapado mesmo e a gente vai melhorando aos pouquinhos. E a residência é um ambiente muito protegido para você se desenvolver. Tem preceptores, tem os residentes um pouco mais experientes, às vezes um colega não é igual, que já tem um pouco mais de experiência, que já trabalhou um pouco antes, às vezes um interno que conhece os fluxos do hospital um pouco melhor. Então, é um ambiente que dá uma segurança a mais para a grande maioria de nós continuar crescendo e pegar uma mão que, infelizmente, a faculdade, acho que talvez por diversos motivos, mas não consegue dar todo esse preparo necessário, né? E queria perguntar uma coisa para vocês, o Eli acabou de passar por isso também, de estudando agora para o R3, que a gente prioriza muito aqui na Aristo o que a gente chama do Pareto, que só para deixar claro, eu já devo ter comentado com ele também, que é aquela ideia, cara, nem tudo tem a mesma importância. Para dar um exemplo, um conceito que se aplica para várias situações da vida, o que o Barreto gosta muito de falar com a gente, 80% das multas vem de 20% dos motoristas, e 80% das questões de prova vem de 20% dos temas. Insuficiência cardíaca, HIV, vão cair mais do que doença mista do tecido conjuntivo. E eu queria perguntar, a Rafa tem uma visão muito legal, acho que dos nossos materiais, mas o Eli vai ter essa visão da prática também, de como que vocês percebem isso? A gente consegue aproveitar muita coisa que a gente estuda para a prova, para marcar a bolinha. Vocês aproveitam muito isso na prática, na própria residência, e o que é igual, o que é diferente em relação a essa preparação e a realidade depois? Bom, eu sou filha da Aristo, né? Com muita alegria. Então, eu acho que assim que eu comecei meu caminho de estudar para residência, saber que eu queria fazer residência, pensei, bom, eu preciso de uma forma de me preparar para a residência. Então, eu fiz o curso do 5º ano da Aristo e depois do 6º ano. E aí, eu confesso que quando você está ali na faculdade e dá de cara com o curso do 5º ano, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não vou ir sabendo tudo. Eu não vou sair nem sabendo tudo da faculdade, e aí eu estou fazendo um curso para complementar que também não está me ensinando tudo. E aí, né, vai dar para passar na prova e vai dar para exercer medicina depois? Porque quando chegar um paciente para mim, ou quando chegar uma questão de prova para mim, pode ser sobre qualquer coisa. E se eu não souber tudo, como que eu vou estar preparado tanto para fazer uma prova ou quanto para receber um paciente? E aí a gente chega no ponto da Aristo, que quando a gente fala, né, do princípio de Pareto, é isso mesmo. É a gente entender que, tendo em vista que é impossível saber
tudo. A gente tem que encontrar aquilo que é necessário saber para que você aproveite a maior quantidade de questões, de acertos, ou que você consiga entender a maior quantidade de pacientes possível e que você consiga exercer a sua profissão da melhor forma possível, com o mínimo de energia nisso. E aí parece, poxa, com o mínimo de energia, como assim? Eu tô aqui para estudar, para trabalhar, para ser médico? Sim, com o mínimo de energia, porque a gente tem tanta coisa para saber que o mínimo de energia já é muita coisa. E o princípio de Pareto, ele é um estudo muito antigo, né? Desde lá da época das divisões de terras na Itália antigas, quando Pareto percebeu que 20% das pessoas tinham 80% das terras. Aí, quando ele pegava 20%, ele pegava 80% dessas pessoas, elas tinham a quantidade maior de terra. E aí a gente tinha o Pareto do Pareto do Pareto do Pareto. E aí a gente vai percebendo que isso resolve para outras coisas também, isso se verifica, né? E dentro da medicina eu acho que sim, se verifica tanto quanto no estudo da prova. Existem aqueles pacientes que vão ter ali a doença do pé de página. Existem. A gente está em grandes hospitais, né? Ali na Santa Casa, o que mais tem são as raropatias. Mas a gente não faz clínica médica para aprender as raropatias e saber exatamente quais são elas. E a gente não faz uma prova também para estudar o pé de página. Se você sabe os temas que mais acometem os pacientes, então, se você sabe tratar uma hipertensão, uma insuficiência cardíaca, um diabetes, se você sabe identificar um paciente grave, que eu acho que foi algo que logo nos primeiros meses da residência já foi uma maior curva de aprendizado. Então, é saber manejar tudo? Não, mas é saber identificar aquele paciente que é grave. É você saber identificar o paciente que vai ter que chamar a sua atenção para manejar. Se você consegue identificar essas principais doenças que seriam o que você precisa saber, o resto vai vir depois, de uma diretriz que você vai ler, vai vir de uma interconsulta que você vai solicitar de um especialista, assim como nas questões. Se você sabe, para fazer uma prova, e aqui a gente está falando de clínica, mas que vai servir para qualquer outra área que a gente vai estiver estudando. Se você sabe ali quais são os fármacos de tratar a insuficiência cardíaca e a forma como eles são cobrados, você não precisa saber lá como é calculada a plasmaférese na TTPA. Não precisa, porque isso não vai cair na prova. Então, na prova, isso não vai cair, você não precisa gastar sua energia. E na vida, você também vai ter um livro para você ler, um up-to-date para você abrir. Então, eu acho que ter passado pela Aristo e entender aonde eu devo alocar minha energia me faz uma residente melhor hoje também. Muito legal. E, inclusive, essa questão da energia não é só para medicina, porque a gente tem que dormir, a gente tem que se exercitar, a gente tem que ver nossos amigos, a gente tem que tentar surfar com os nossos amigos, né, Eli? Exatamente. E é muito legal a gente ter esse tipo de direcionamento, até para a gente ter um pouco de paz, porque senão a gente está sempre com a sensação, estou devendo, eu precisava estar estudando mais, precisava estar trabalhando mais, seja para prova, seja para prática, não vai dar certo. E focando nesse principal, eu acho que é uma percepção muito legal. Você pensa dessa mesma forma? E o que você achou de parecido? Você também veio de um hospital universitário, onde a gente tem alguns tipos de viés. Como que você percebe isso? O que é o estudo para prova? O que você aproveita? O que é um pouquinho diferente? Como que essas incidências assim acabam influenciando a nossa prática? Eu acho que o clínico, ele realmente o que diferencia de outras especialidades é você saber muito bem o mais comum. Então, tem total correlação com esse raciocínio para a prova. O clínico, ele é especialista nas doenças mais comuns, né? Inclusive, muitas vezes sabe melhor do que os subespecialistas de doenças mais comuns. Sabe manejar aquilo melhor, porque é aquilo que ele faz mais. E também se diferencia do médico generalista por saber a fundo as doenças mais comuns, né? Não, e aí a gente fala de tratar hipertensão, de tratar fibrilação atrial, de tratar diabetes, de tratar pneumonia comunitária no paciente internado, de tratar uma sepse. E eles falam, qualquer um sabe tratar isso. Bom, se você já tentou ler um guideline de hipertensão, de fibrilação atrial, de
de diabetes, você vai ver que são os maiores de todos, porque doenças mais comuns são as que têm maior estudo, são as que publicam mais trabalho, etc. E o clínico realmente se aprofunda nessas doenças. Então, realmente, né, você aprende, eu acho que estudar para a prova te ensina isso, né, você a canalizar um pouco a sua energia, né, porque realmente é um mundo, é um mundo. É igual você abrir o UpToDate, cara. Eu não lembro se vocês já viram aquele filme Inception, que vai entrando num tempo, aí entra numa história, uma história, uma história. Se você não souber canalizar sua energia, é isso, né? Você abre ali o UpToDate também, você vai ver um link que vai dar em outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você não terminou de ler o primeiro artículo, que era o que falava dos conceitos básicos daquela doença, né? Então, eu acho que tem essa correlação importante de você estudar para a prova e estudar para a vida. São dois estudos diferentes, eu acho. Eu acho que ajuda, sim, que estudar para a prova faz você ter um panorama muito bom do que é a prática. É um estudo um pouco diferente, mas, claro, tem uma correlação muito grande. Tem uma correlação muito grande. Mas é isso, acho que o clínico ele é um especialista em canalizar também ali a sua energia, o seu estudo para aquelas coisas mais comuns. O hospital universitário realmente tem seu viés, né? Vão ter coisas que você não vai ver no seu dia a dia em hospitais gerais, em hospitais particulares, né? Principalmente quando a gente fala de doenças reumatológicas, de doenças, por exemplo, de pacientes hematológicos com doenças raras, tem essa diferença, mas mesmo ali você vai pegar uma população de humanos que adoecem e ali você também vai ver o mais comum. O que você vai mais ver também é o mais comum, né? Então, não é tão diferente nesse ponto. Você vai ver algumas coisas diferentes, sim, mas vai ver o mais comum de qualquer forma. Porque aquele paciente reumatológico vai internar fazendo também as complicações mais comuns de qualquer paciente da idade dele. É isso, mesmo quando foge um pouco do mais comum, né, o paciente vai ter hipertensão, vai ter fibrilação atrial, a gente vai precisar fazer um ajuste de corticoide. Eu achei muito legal o que você trouxe de que às vezes a gente sabe mais do que o especialista muito lá fundo pela pertinência clínica, porque justamente para a gente chegar, olha, entrou um bicho aqui de 4 patas, peludinho e tal, sacudindo o rabinho, fez algo. Aí a gente olha, deve ser um cachorro. E às vezes o super especialista que é especialista, sei lá, de tamanduá, ele vai falar, não, isso deve ser um tamanduá. E esse tipo de viés é perigosíssimo e é muito saudável. Que acho que a clínica médica resgatou um espaço muito grande nesse quesito em meio ao mundo de atrogenias e especialidades que não se comunicam. Eu acho que a clínica consegue fazer isso muito bem, até com algumas máximas muito interessantes que é mais comum uma manifestação atípica de uma doença comum do que uma manifestação típica de uma doença rara. E esse tipo de análise que correlaciona com medicina baseada em evidência, probabilidade pré-teste, vários conceitos super legais, eu particularmente adoro. Isso faz muita parte do dia a dia do clínico. Vou até pedir licença aqui para vocês para mostrar rapidinho uma coisa que eu estava estudando hoje aqui na nossa plataforma, que é justamente sobre o perfil de estudo que a gente pode fazer e que vira muito a nossa prática. Fui puxar as questões de reumato e separei aqui. Gente, doença mista do tecido conjuntivo. Eu que dou aula de reumatologia, eu fui aluno da UERJ, posso falar com tranquilidade com os maiores centros de reumatologia do Brasil. Fui para congresso, fiz iniciação científica, fiz tudo. Eu adoro. Tem coisa que a gente não sabe. Vai cair? Não. Você vai ver na prática? Não. Você vai estudar isso de novo para quê? Então, nisso, você pega, e a nossa plataforma consegue falar as incidências, um bom direcionamento de residência vai te falar das incidências, bons preceptores vão falar, cara, isso é legal, é bom saber, isso pode diferenciar, eventualmente, em uma situação de maior dificuldade, mas não é a primeira coisa para você pensar. E é muito bacana você abraçar essa ideia para diversos campos do conhecimento, diversos campos da medicina. É diferente, por exemplo, você pegar uma questão sobre fibromialgia, que vem caindo mais, é relativamente comum na prática, principalmente ali em quem está em centro reumatológico. Se eu preciso estudar mais.
E você ter esse tipo de maturidade, ó, separar esse joio do trigo, isso é parede, isso é importante, isso é da prática, isso vai voltar para mim. Pode até não ser a questão mais comum. A osteoartrite é muito mais comum, mas uma artrite reumatoide, pô, acho que eu já preciso saber como clínico. Uma fibromialgia, eu acho que eu já preciso saber como clínico. Muitas vezes o generalista, a pessoa que só se formou e pronto, ou de outra especialidade, não vai ter muita fluência para tocar. E esse é o tipo de conhecimento que vale você reacessar. No nosso caso, pode ser favoritar uma questão para você dar uma olhadinha depois. Ou se, cara, deixa eu anotar isso daqui, deixa eu fazer um flashcard para mim, que depois eu vou olhar no meu baralho, vou dar uma olhadinha em como que eu posso estudar isso com um pouquinho mais de propriedade, vou criar um tipo de situação para me lembrar daquilo que é mais comum. Você tem que abraçar muito bem essa metodologia de o que é mais importante. Porque se a gente for cair no viés de tô sabendo pouco, preciso saber tudo, preciso saber mais, daqui a pouco você está estudando cardiomiopatia de Yamaguchi antes de estudar modificação de sobrevida, atualizações em ciência cardíaca, cuidados paliativos no paciente com ciência cardíaca, coisas muito mais comuns, muito mais pertinentes para te diferenciar enquanto profissional e também para prestar um melhor cuidado dos seus pacientes. Então, a gente. O que é super gostoso, a Rafa, acho que vindo daqui de dentro, sendo filha da Aristo, conseguiu perceber, que esse tipo de raciocínio nos ajuda muito ajuda a nossa vida pessoal, com os amigos. Cara, chega assim, olha, Elisão, eu não vou estar em todas as vezes que você chamar, eu não vou conseguir, mas vou tentar ir no seu aniversário, eu vou na despedida de solteiro, inclusive, já fez um ano na minha despedida de solteiro, ele estava lá comigo, eu vou no casamento, e a gente, pô, num momento difícil vai estar lá. Se você fizer 20% das coisas importantes, isso é responsável do que mais de 80% de tudo de bom que vai vir daquilo, de tudo que a gente vai construir a partir daquilo. E esse tipo de análise, que a gente martela todos os dias com os nossos alunos, a gente faz literalmente uma lavagem cerebral com eles, a gente tem ferramentas para reforçar isso. A boa residência consegue proporcionar isso para vocês. Cara, deixa eu preparar ele para as melhores, para as situações mais comuns, para aquilo que ele vai se diferenciar. Não adianta você treinar a pessoa para fazer gol de bicicleta se ela não sabe fazer o gol de pênalti, coisas mais simples. Esse tipo de raciocínio, uma vez que você abraça, cara, isso é absurdamente libertador. E acho que temos bons exemplos aí de como que as coisas estão dando certo para essas duas figuras maravilhosas. E foi assim que a nossa live de clínica médica virou um podcast sobre Vilfredo Pareto, esse grande estudioso. Larga a medicina e viva do Pareto. Não, mas eu acho é que engraçado talvez seja que isso, né? Talvez isso é um então a conceito clínica que se médica aplica um seja pouco. o Pareto da medicina, seja aquela especialidade em que, fazendo a residência dela, se especializando ali, você consegue resolver mesmo a maior quantidade de problemas, e por isso a gente está falando tanto sobre isso. Eu acho interessante a gente falar, Ian, então a gente está aqui falando muito sobre como o clínico ele é responsável por manejar o paciente como um todo, por entender sobre as doenças e prevenções e propedêuticas mais comuns, como abordar inicialmente um paciente. E aí é interessante a gente pensar em, então onde esse clínico vai fazer isso? Então o clínico é aquele médico que é menos especialista, onde ele vai trabalhar, o que é, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica pensando, então o clínico ele vai saber um pouquinho de tudo e vai ser isso, aonde vai ter espaço, mas a pessoa que forma, ela já também não sabe um pouquinho de tudo, como que é isso? Então, eu acho importante a gente entender que o clínico, ele já sai especialista em clínica médica, então ele tem espaço para ele ali no mercado de trabalho já, mesmo não tendo um conhecimento específico de alguma área muito específica. Então, o clínico ele pode trabalhar tanto nas enfermarias dos hospitais, sendo responsável pelas enfermarias, ele pode trabalhar em unidade de terapia intensiva, ele pode trabalhar em consultórios, ambulatórios, ele pode trabalhar como o Eli, você até falaram também, na parte de liderança ali dos hospitais, ele pode ser inclusive preceptor, ele pode estar em posições de também docência, mas o clínico também pode se subespecializar depois disso. Então, como ele faz onco, que é
a clínica médica, ele não fez oncologia depois porque a clínica médica foi importante e tudo. Não, ela foi um pré-requisito. Então, a gente, para subespecialidades, a gente tem a clínica como um pré-requisito, para subespecialidades clínicas. Então, se você quiser ser cardiologista, e aí sim entender sobre aquela valvulopatia mais específica, se você quiser ser um reumato, entender sobre aquela síndrome mais específica, se você quiser ser um nefro que trabalha só na prescrição de diálise de um CTI de pós-transplantado, você vai precisar fazer clínica médica antes, tendo em vista que muitas especialidades vão precisar desse pré-requisito. Então, ao mesmo tempo que é uma especialidade que te coloca dentro do que mais aparece no dia a dia de um paciente, tudo, ela é a porta de entrada para aquilo que é mais específico, porque às vezes também o aluno veio falar, não, então não é para mim, porque eu quero uma área bem mais específica. Não é para você, porque você vai primeiro ali ter uma base da medicina da saúde, prevenção, diagnósticos e tratamento do adulto, para depois você escolher ali a pontinha do iceberg que você vai trabalhar e se especializar, né? Inclusive, vai fazer muito melhor essa especialidade se você for um bom clínico. Você tem um conhecimento a mais, você não tem conhecimento, ninguém perde fazendo clínica, né? Elisa, você fala mais alguma coisa também em relação ao trabalho do Pareto? Não, eu ia falar que, na verdade, esse conceito de que a gente não precisa saber tudo, ele se aplica não só para prova ou para clínica médica, mas, na verdade, se aplica para todas as áreas da vida, né? Se você está aprendendo um esporte, se você quer surfar, você não precisa saber fazer todas as manobras, pegar todas as ondas, você tem que saber o mais importante para você conseguir se divertir fazendo aquilo. Se você está aprendendo uma nova língua, você não precisa saber toda a gramática para você conseguir se comunicar com as pessoas, você não precisa saber todos os detalhes, nem a gente sabe da nossa própria língua. Então, assim, você vai saber o mais importante para você conseguir se comunicar de forma eficaz. Então, isso se aplica para todas as áreas, e para a prova e para o trabalho não vai ser diferente. E quanto mais você pratica, obviamente você vai ampliar o quanto você sabe do mais importante, né? Mas se aplica para tudo. É isso, com certeza. Isso é uma mensagem muito legal, principalmente quem já está um pouquinho mais na frente, mas não tanto. Eu queria chamar, foi um dos grandes objetivos dessa live, é chamar uma galera próxima, um pessoal jovem, tá? Porque, cara, não adianta a gente conversar sobre clínica médica com o pessoal que foi forjado em outra época, tanto de exames complementares, mas até de modelos de trabalho, de remuneração, de concursos. A gente está numa realidade um pouco diferente e trazer isso. Quem é um residente de hoje? Não adianta o cara lá de trás falar, porque eu trabalhei muito como residente e tal, não sei o quê. Ou o cara fala, não, porque clínica é muito bom, você pode fazer o. Não, eu quero ouvir o pessoal de agora, porque acho que é mais próximo da realidade dos nossos alunos, é muito importante a gente ter esse norte para a gente se espelhar, né? E vocês cumpriram essa função maravilhosamente bem. Para a gente encaminhar aí para o finalzinho, queria pedir isso daqui com um carinho especial, que eu queria 3 dicas de cada um de vocês, para quem é aluno agora, em relação à clínica médica. Pode ser para quem vai fazer clínica, pode ser só para quem está estudando clínica, pode ser para quem quer se especializar depois, para quem vai trabalhar, vai dar plantão no CTI, na enfermaria, na emergência. Queria pedir 3 dicas de cada um de vocês. Quem vai primeiro? Ixi. Então, tá, vamos pensar. A gente foi pego de surpresa. Fomos pegos de surpresa. Eu acho que a primeira dica que eu daria para alguém que está estudando clínica, seja para a prova ou seja para a vida, o que tem interesse de fazer residência e tudo, a primeira dica que eu daria você não precisa entender o porquê de tudo, mas tente saber o porquê das coisas mais importantes. Eu acho que isso é uma chave muito grande para aprender clínica. Não foca só em saber exatamente qual droga você vai usar, mas onde que ela age? Mas por que isso é importante aqui? Eu acho que a clínica, ela é sim uma especialidade dos porquês. E se você entende o porquê uma vez, vai ficar mais fácil.
a decoreba vai virar compreensão. E eu acho que a clínica ela é aquela área em que isso mais cabe, em que talvez perder ali a energia e o tempo em saber exatamente o mecanismo de ação de alguma coisa ou entender uma fisiologia normal antes de partir para a doença pode simplificar o processo em vez de complicar. Eu acho que essa seria a minha primeira dica para quem está estudando para a prova. Então, poxa, se está sobrando um tempo, vamos entender aqui um pouquinho melhor aonde age cada antipertensivo, para que eu não só decore, mas entenda, e para a vida, para os nossos pacientes também. Então, eu acho que essa é uma particularidade da clínica que eu daria essa dica, assim. Legal, e já é um diferencial também. Boa primeira dica. A minha primeira dica é: tá na dúvida, faz clínica médica. Porque, Boa. cara, foi um pouco que eu usei para mim e deu muito certo. Porque, cara, tá na dúvida, faz clínica médica. Clínica médica vai te abrir, assim, um leque enorme de possibilidades. Você vai poder ser literalmente o que você quiser. Você quer trabalhar com procedimento, fazendo intervenção? Vai ter lugar para você, sabe? Você pode ser hemodinamicista, você pode ser endoscopista. A clínica médica vai te abrir esse caminho. Você quer uma especialidade totalmente clínica. Você quer ser cardiologista clínico que não faz procedimento? Tem lugar para você. Eu gosto de imagem. Vai ter lugar para você na clínica médica. Você vai poder, em algum momento, talvez, fazer eco. Eu gosto do ambiente ambulatorial, eu não gosto de CTI. Vai ter lugar para você. Então, assim, clínica médica te abre caminho para tudo. Tudo que você quiser fazer. Não importa muito o seu perfil, assim. Você vai achar... É um primeiro passo muito bom para quem realmente está um pouco perdido e tem esse perfil de gostar de muita coisa. Tá na dúvida, faz clínica médica. Queria emendar um pouco já na segunda dica, isso é uma frase que eu uso muito. Eu acho que nós que somos médicos, né, e que iniciamos uma jornada muito longa, muito cedo, para terminar muito tarde, a gente tem um perfil de sempre estar pensando no próximo passo, né? A gente começou lá estudando no pré-vestibular, aí às vezes a gente se muda de cidade para fazer um pré-vestibular melhor. Aí a gente passa na faculdade já começa a procurar estágio, e começa a procurar o cursinho para passar na residência. A gente está sempre pensando muito lá na frente. E a vida, às vezes, toma caminhos que a gente não consegue prever muito, né? E quem está fazendo clínica médica, quem tem esse perfil, gera uma ansiedade muito grande de o que vem depois. Clínica médica é tão amplo, né? Você pode fazer tanta coisa, são tantas especialidades depois que você pode fazer. Então, como clínico, você ainda pode fazer tantas coisas diferentes. Então, a segunda dica é: caminha que a vida te encontre. Você vai, em algum momento, vai ser encontrado por alguma coisa. E ficar perdido durante um tempinho não é de todo ruim, não. Você consegue aproveitar muito a sua vida nesse tempo que você não sabe muito bem o que você quer fazer. É isso, não é a pessoa que tá, meu Deus, o que eu vou fazer depois da clínica? Cara, vive sua vida, Exatamente. viaja, trabalha um pouquinho. Exatamente. É E a ótimo. terceira e última dica que eu dou é exatamente essa, assim: aproveita aquele momento, sabe? A gente, em vez de ficar pensando muito lá na frente, nas oportunidades que isso, no final da residência sempre gera essa angústia, né? Tá todo mundo assim: caraca, eu passo 60 horas por semana aqui, e aí hoje é o último dia de fevereiro, amanhã é o dia 1º de março, não tem mais. Tipo, o que vai ser da minha vida? Né? E, cara, as coisas vão acontecer, sabe? As coisas vão acontecer, e vai acontecer em velocidades diferentes para cada um vai ter uma certeza diferente, cada um vai ter um caminho diferente. E mesmo com o período que você está na dúvida, que você não sabe, pode ser um período de grande crescimento, né? Pode ser um período que você tenta se descobrir, tenta fazer coisas diferentes, aproveitar coisas novas. Então, vive aquele momento. Tá na dúvida, faz clínica médica, caminha que a vida te encontra e vive aquele momento que você tá, o seu presente. Pô, As boa, minhas ó, 3 Rafa, dicas. você vai ter que fazer a revisão. Vai ter que fazer a revisão no final, o resumo. Não, eu acho que diante dessas ótimas dicas, me resta a dica de que
Sim, se tá na dúvida, faz clínica médica. Eu acho que a minha dica, se surgiu, se escutando a gente falar de clínica, se agora você tá ali pensando, será que é para mim e tudo? Eu acho que a grande dica que eu dou quando alguém me fala que tá na dúvida se faz clínica ou não é o quanto você gosta de se debruçar sobre a vida de uma pessoa. E eu acho que é assim, em todos os seus aspectos. Porque o clínico é provavelmente uma das maiores especialidades que vai ali passar tempo face a face com uma pessoa, que vai precisar entender, sim, da história dela, de como é a relação dela com a saúde, do que ela usa, desde ali os medicamentos que ela usa, a forma como ela cuidou da própria vida, os hábitos, e aí para onde você vai partir um plano diagnóstico. Então, se você gosta de entender sobre a vida, a saúde e a doença de uma pessoa e de entender como tudo isso junto vai influenciar a sua prática, vai ser o seu dia a dia de trabalho, a clínica é para você. Então, eu acho que é só isso. Se depois você vai querer fazer alguma outra coisa, alguma subespecialidade, se depois você vai buscar outros caminhos dentro, depois da clínica, aí entra na última dica do Eli. Aí a gente vai entender depois para onde a vida vai nos levar profissionalmente. Mas a minha primeira dica, se está na dúvida de se quer fazer clínica ou não, reflita o quanto você gosta de estar em contato, o quanto você gosta de entender, escutar, dialogar, se debruçar sobre a vida de uma pessoa e raciocinar em cima de tudo isso para fazer o trabalho que aí entra na parte mais prática de diagnóstico, tratamento de doenças. Mas antes de tudo, vem a pessoa, então leve isso em consideração para escolher clínica médica. E acho Legal, que a boa, minha última boa. Esse dica. posicionamento é um perfil incrível, Rafa. É bacana de você destacar isso. E só isso já pode trazer uma realização pessoal, profissional absurda, né? Porque Imensa. é muito gratificante, é muito legal. Você faz parte da vida das pessoas, às vezes de uma forma longitudinal, ou até você ter ido numa internação de uma forma muito. Você muda a rota da vida de muita gente, que é um grande motivo que todo mundo entrou na medicina, né? Acho que foi uma ótima sacada. Mas você não nos deve uma? Eu devo uma última dica que eu acho que finaliza essa nossa conversa, que é em relação ao estudo para residência. Eu passei por 2 anos de um estudo para residência mais ou menos recentemente, né? Então, um primeiro ano ali mais introdutório no nosso curso programado, depois um segundo ano mais direcionado. Então, eu acho que, falando um pouquinho agora como uma última dica aos alunos ou futuros alunos que estão nos escutando, o estudo, tanto para a clínica quanto para a prova, pela minha breve, mas intensa experiência recente com isso, é de que a forma como a gente estuda na Aristo, ela depois de muito estudo sobre como estudar, ela é a forma que funciona tanto para as provas quanto para o meu estudo hoje de clínica médica. Então, procure estudar de forma inteligente, como a Aristo te mostra, revisando, praticando. Então, hoje a gente tem na Aristo um ecossistema que tem um mecanismo ali muito bem definido de como estudar. A gente estuda ali revisando, a gente estuda indo e voltando nos temas, a gente estuda com uma metodologia ativa de fazer questões, de fazer flashcards. Hoje na residência, a gente não tem, né? Infelizmente, não tem uma plataforma ali da residência para você. Aprendi aqui, vi um paciente, deixa eu revisar ele de novo semana que vem, deixa eu revisar ele de novo mês que vem. A E gente aí, lá pode no tentar final, providenciar. lá no final da residência, eu vou fazer uma provinha com todos os casos. Não tem, mas isso se reflete na vida. Então, hoje eu tenho ali meu caderninho da residência para voltar nos temas, que é algo que foi fruto do estudo da Arista. E às vezes, quando a gente está aqui no meio desse furacão de estudo para residência, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu estou aqui estudando tanto, o que diz que vai me servir? Às vezes não só da clínica, mas eu quero ser clínica e estou estudando outras coisas que eu nem quero.
mas perceba esse momento de estudo para a prova como algo que te prepara tanto para a prova quanto para a residência, porque passar por uma metodologia que me mostrou como estudar, como aprender, como me comunicar, como guardar as informações, foi muito pelo meu estudo para residência e hoje ele se repete. Então, acho que a última dica é: aproveitem o momento de estudar para residência, vivam esse momento com a metodologia Aristo, revisem. Eu gostava muito de fazer as revisões inteligentes no final, quando a gente já está cansado, aí você já não quer tanto fazer aquele estudo teórico, aí foca no que é nosso diferencial, sabe? Que é ali o nosso 20% para acertar os 80%, né? Foca ali nas revisões inteligentes, na nossa metodologia ativa, porque isso não só é a chave para o resultado, mas isso é útil para a vida do clínico depois. É saber como estudar, é saber aonde focar a sua energia para ter o seu retorno de conhecimento, de crescimento profissional. Acho que essa é a minha última dica. Incrível, incrível. Eu vou me dar o direito que eu inventei agora, porque eu adorei as dicas de vocês. Eu queria dar uma só, mas como eu sou o host, eu posso escolher quantos que eu vou fazer. Então, eu vou fazer só uma. Que junta um pouco de várias coisas que a gente conversou hoje, e tem a ver com metodologia também, é a gente aprender a apreciar e usar o erro ao nosso favor. Ele não me deixa mentir, eu odiava procedimentos, reclamava. Eu tinha que coletar uma gasometria, parecia que ia fazer uma cirurgia de 10 horas. Então, assim, e porque eu não era bom, porque eu tinha dificuldade. E aí, falei, cara, isso vai fazer parte do meu dia a dia. Isso pode mudar a rota, eu não posso ficar chamando alguém mais experiente para fazer toda hora. Então, deixa eu ajudar um pouco mais. Vai ter, tá, ainda mais em condições boas, com alguém ali para te orientar, para supervisionar, como muitas vezes é na residência, como é o caso do nosso estudo com a plataforma, enfim. Aposta naquele erro, abraça aquele erro e corrige. Não chuta bala. Não, esse pedaço não é para mim. Cara, isso faz parte. Isso em última instância vai ser um cuidado melhor com o paciente, independente do que você pega dessa discussão de hoje. Pode ser um estudo, pode ser um tema que tem dificuldade, pode ser um procedimento, pode ser uma prescrição, pode ser um manejo de alguma doença específica. Então, tem dificuldade, volta nesse erro, volta mais vezes nesse erro. Eu vou estudar e vou praticar só aquilo que eu já faço muito bem. Não tem graça nenhuma e você não está evoluindo. E geralmente é aquilo que volta para incomodar a gente um pouco de tempo depois. Então, olhem o erro com muito carinho, que eu acho que pode ser um diferencial ao longo da nossa carreira. Queridos, acho que o papo foi melhor do que eu esperava, as expectativas já eram altas, mas foi mais gostoso ainda. Vocês são super queridos, super maravilhosos. Doutora Rafaela Furtado, nossa professora de clínica médica, produtora de materiais da Aristo, agora residente R1. E meu grande amigo, Eli, meu super padrinho de casamento. Obrigado demais pela presença. Super especialista e clínico, já formado, uma visão muito legal de mercado e alguns insights também já aí sobre pós-clínica, sobre experiência de vida no meio desse caminho. Obrigado demais, vocês foram maravilhosos. Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo. Tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para os nossos alunos pensarem sobre. Foi um prazer. Vocês encontram a gente está à disposição para tirar nossas dúvidas. Eu estou nos grupos da Aristo, no nosso canal oficial no Telegram. Fiquem à vontade para a gente continuar nosso papo de clínica médica, para a gente conversar sobre as formas de estudar a clínica, sobre quais são os caminhos do clínico. É sempre um prazer, né, falar desse tema, a especialidade que a gente escolheu, que a gente gosta. Acho que a dica final dos 3 é essa. Se mergulhem na clínica médica, sejam clínicos, porque é uma especialidade muito feliz, com muito retorno pessoal, que te coloca perto dos pacientes, que te coloca face a face mesmo com aquela medicina que é gostosa, aquela medicina raiz que te coloca do lado do paciente para entender sobre ele, para realmente estar lado a lado, que é muito bom. Então, sejam clínicos. Espero que esse podcast tenha contribuído para isso, para trazer mais pessoas aí para o nosso time. Boa. Elisão, uma mensagem final? Bom, queria agradecer principalmente pelo convite, foi uma conversa muito boa, foi muito legal. E é isso, pessoal, não existe decisão fácil, não existe 100% de certeza em nada, né?
mas ao longo do tempo a gente vai trilhando o nosso caminho e as coisas vão encontrando a gente. Então, assim, não tenham medo de tomar decisões porque vocês não estão 100% certos daquilo. Como eu já falei muitas vezes para o Ian, a vida é feita de muitas portas e poucas catracas, né? As portas são aquelas que você pode entrar, ver o que tem lá dentro e qualquer coisa você vai, volta, encosta. A catraca é aquela que só gira e você não volta mais. A grande maioria das coisas da nossa vida são portas e não catracas. Então não tenho medo. É só mais uma porta. Tá em dúvida? Vai lá, vê o que tem lá. Vai se aventurar. E qualquer coisa, você abre outras portas depois. Boa, sensacional. Essa eu fico arrepiado, que ele é também meu guru de várias sabedorias que a gente vai compartilhando em outras vezes, que vocês vão voltar aqui para novos episódios. Show? Queridões, muito obrigado pela presença. Os nossos alunos e espectadores, obrigado aí pela atenção também. Vamos postar outros conteúdos, outras especialidades. Manda para a gente qual especialidade, qual especialista, qual residente você quer conversar, conhecer a realidade um pouquinho mais. Vai ter conteúdo no nosso Instagram também, da Aristo, para a gente passar em pequenas partes isso. E vamos aos pouquinhos trazendo cada vez mais discussões desses temas para vocês. Maravilha? Ótima noite. Aquele abraço, bons estudos para todos. Qualquer coisa estamos por aí. Até logo! Tchau, tchau.